Bem-vindo a mais uma aula com o professor Júlio Belfort, que sou eu. Nós estamos no canal 1000 Escritas, canal voltado para o estudo e aplicação da língua portuguesa em quase todas as suas vertentes, se não todas. E nessa aula eu preparei para vocês o estudo do uso correto da colocação pronominal. Seja você estudante do ensino médio, estudante para concurso público e assim por diante, esse assunto eu tenho certeza que será de máxima importância no seu desenvolvimento na língua portuguesa, ok? Pessoal, curtam o vídeo, compartilhem com quem está estudando, precisando. As aulas são gratuitas e de qualidade. Então, sem mais delongas, passamos então para o estudo da colocação pronominal. Nesta aula, ao final desta aula, você será capaz de compreender o que se entende por colocação pronominal. Aprenderá a identificar a posição preferencial dos pronomes oblíquos átonos no português do Brasil e alguns detalhes também da língua portuguesa de Portugal. Conhecerá e aplicará as regras que definem o uso da prócrise, da êncrise. Saberá em quais contextos se deve usar a mesócrise e assim por diante. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar abaixo desse vídeo e eu estarei respondendo com todo carinho. Então antes da gente entrar no mérito da questão da colocação pronominal, eu acho bastante útil a gente rever alguns conceitos de pronomes do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo. Então, vamos recapitular então o que significa e para que serve cada um deles. Então, os pronomes pessoais do caso reto, quando desempenham a função de sujeito ou de predicativo do sujeito da oração. Os pronomes pessoais assumem suas formas chamadas retas ou do caso reto, ou seja, quando ele tem essa função de sujeito ou predicativo do sujeito. Já os pronomes pessoais do caso oblíquo são quando desempenham as funções de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adverbial ou agente da passiva. Os pronomes pessoais assumem suas formas chamadas oblíquas ou do caso oblíquo. Caso vocês tenham, é lógico, a gente sempre tem, né, gente? O português é muito amplo, muito complexo. Dúvidas sobre o uso da gramática, o uso do objeto direto, indireto, complemento nominal, adjunto adverbial e esses bichos por aí, a gente vai ter aulas explicando cada uma delas de modo bem tranquilo, tá, gente? Então, só para a gente recapitular. Então, recapitulando, a gente tem os pronomes do caso reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, que funcionam de modo geral como sujeito, aqueles que praticam a ação do verbo, ok? Já os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles não funcionam como sujeito, eles têm outras funções, né? Como a gente viu aqui, ó. Desempenham funções de objeto direto, indireto, complemento nominal e assim por diante. São essa fileira aqui do lado direito da tela, pelo menos do meu lado direito da tela. Mim, comigo, ti, contigo, e alguns outros aqui. Nós, conosco, vós. Ok? Então, recapitulando mais uma vez, porque é muito importante ter isso em base, gente.
para o concurso público, ou para o vestibular, ou para sua prova normal do ensino médio. Pronomes pessoais do caso reto podem ter a função de sujeito ou de predicativo do sujeito. Apenas esse objetivo. Pronomes oblíquos podem ter a função de objeto direto, indireto, complemento nominal, adjunto adverbial, agente da passiva, mas não sujeito. Ok? Então a gente vai fazer um resumo, ver alguns casos dos pronomes oblíquos e as ações, por exemplo, reflexiva. Então, para a gente recapitular, os pronomes se, si, consigo são formas especiais de terceira pessoa e indicam uma ação reflexiva, isto é, são usados para indicar que o objeto direto ou objeto indireto do verbo ou seu adjunto adverbial de companhia tem por referente mesmo ser referido pelo sujeito da oração. Para vocês entenderem melhor, é quando ele vai refletir a si mesmo. Por exemplo, aqui, ó. O trabalhador feriu-se com o canivete. Então, é uma voz reflexiva. Ele feriu a si mesmo. Os vaidosos estão sempre a falar de si mesmos. Os pais trouxeram consigo os filhos, ou seja, com eles mesmos. Ou seja, recapitulando, se, si, consigo sempre vão funcionar na ação de modo reflexivo. Ok? No português do Brasil, o pronome consigo é sempre reflexivo, como a gente comentou agora. Por esse motivo, a gramática normativa não autoriza o emprego de consigo se o seu referente for a segunda pessoa do discurso. A gente vai ver isso mais para frente e também em outras aulas. Então, o correto é dizer: eu gostaria muito de falar com você ou falar contigo, e não eu gostaria muito de falar consigo, porque é reflexivo, não tem como, não tem cabimento. Em Portugal, por outro lado, essa forma é vista como perfeitamente adequada às normas gramaticais com relação às primeiras e segunda pessoas do discurso, eu e tu. A ação reflexiva vem expressa pelas mesmas formas oblíquas átonas, me, te, nos, vos. Por exemplo, eu me cortei com a faca de cozinha. Tu te penteias sempre depois de acordar? Parece meio gaúcho, né, gente? Aqui em São Paulo a gente não usa muito tu. É um pouco estranho, a gente prefere você. Outra frase. Nós nos vestimos às pressas porque estávamos atrasadíssimos. Então isso aqui é só uma introdução ao estudo da colocação pronominal. A gente ainda não chegou no mérito. Tá? Continuando, por esse motivo, estruturas como eu se cortei com a faca de cozinha não existe na norma padrão, apenas no uso coloquial. São consideradas inadequadas se é pronome oblíquo de terceira pessoa e a ação reflexiva. Nesse caso, ocorre sobre a primeira pessoa do discurso. O correto, portanto, é utilizar o pronome oblíquo de primeira pessoa, me. Eu me cortei com a faca de cozinha. Ok? Pronomes oblíquos e a ação recíproca. Então, continuando, alguns casos de reciprocidade. As formas reflexivas do plural podem ser utilizadas também para indicar ação recíproca
ou seja, para indicar que a ação afeta simultaneamente os dois ou mais indivíduos. Por exemplo, Paulo e o pai abraçaram-se emocionadamente depois de um longo período de separação, ou seja, um abraçou o outro. É recíproco. Pedro e José se machucaram com um canivete. Foi recíproco, um machucou o outro. Então perceba as nuances da aplicação dos pronomes oblíquos, átomos. No último exemplo, Pedro e José se machucaram com um canivete, o pronome tanto pode indicar ação reflexiva. Pedro e José machucaram-se, cada um com um instrumento de corte diferente. E ação recíproca, no caso seria uma briga. Paulo machucou José e José machucou Pedro, ou seja, há uma ambiguidade na frase, na verdade. A gente não sabe se eles se machucaram sem querer, cada um ao seu tempo, ou eles brigaram com o outro e um machucou o outro. No primeiro caso, ou seja, disse que o pronome é reflexivo, e no segundo diz que é recíproco, ok? Então a gente está quase entrando ainda na matéria. Voltando às relações do português do Brasil com o português de Portugal, pequenas diferenças a gente vai comentar agora em relação à colocação pronominal. O que diferencia o uso dos pronomes oblíquos átomos nos dois países de variante da língua portuguesa é justamente a preferência de, no Brasil, geralmente os pronomes oblíquos átomos costumam vir antes do verbo. Ela me entendeu. Você me conquistou. Ah, professor, mas isso é um uso coloquial da língua. A gente vai chegar nesse inteirinho ainda, gente. Mas, por enquanto, para a gente começar a entender, já em Portugal, os pronomes oblíquos átomos costumam vir depois do verbo. Ela entendeu-me. Você conquistou-me. Então, a gente deu uma pincelada sobre o assunto. E agora a gente vai entrar em relação ao uso da colocação pronominal. Antes disso, vamos responder duas perguntas, duas questões para clarear um pouco nosso entendimento. Quais funções exercem os pronomes pessoais oblíquos? Resposta: os pronomes pessoais oblíquos átonos atuam simultaneamente como complementos dos verbos, ou seja, eles vão complementar um verbo dentro de uma oração, ok? Quais os objetivos do estudo da colocação pronominal? Então, para que eu estudo a colocação pronominal? Eu sei que é para concurso público, eu sei que é para a minha prova de português, ou seja, eu sei que é para aprimorar o nosso linguajar, nossa forma correta de se comunicar, de escrever, como é o propósito do canal Mil Escritas. Mas a colocação pronominal é a parte da gramática normativa, que estabelece as posições que os pronomes oblíquos ocupam em relação aos verbos, a depender do contexto sintático em que eles ocorrem. Então, gente, para a gente entender melhor, existem três características da colocação pronominal. A colocação pronominal em língua portuguesa do Brasil pode ser um tanto complexa. Por isso a gente vai estar estudando esse assunto com calma, tá, gente? Os pronomes pessoais oblíquos átonos, me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, os, as, lhes, podem ser colocados antes do verbo, ou seja, se eles forem colocados antes do verbo, ocorre a prócrise.
Entre o sujeito e o verbo ocorre a mesóclise. Depois do verbo ocorre a ênclise, dependendo da estrutura da frase e das regras gramaticais. Então, existem 3 casos. E a gente vai estudar o porquê desses 3 casos. Então, recapitulando: colocação pronominal, a próclise é pronome antes do verbo, ênclise, pronome depois do verbo, mesóclise, pronome entre o radical e a desinência das formas verbais do futuro, do presente, do pretérito. Outra questão, gente. Eu tenho dúvidas sobre a aplicação dos verbos, das regras verbais. Vai haver aulas, tá? Para a gente estar estudando os verbos mais para frente. Ou seja, quem tiver dúvidas sobre a aplicação dos verbos, haverá uma aula específica para esses assuntos dentro do canal Mil Escritas. Então, vamos começar com o uso da próclise, ok? As regras que definem o que a gramática normativa orienta na sua aplicação. A próclise é a colocação mais comum e ocorre nas seguintes situações. Advérbios. Então, ontem ouvi na igreja. Então, ontem é um advérbio de tempo. Depois do advérbio vem a próclise, ou seja, o pronome oblíquo é colocado antes do verbo verbo ver. Tá? Então, o que está em azul é o verbo, o que está em vermelho aqui representa o pronome oblíquo. Outra questão, sempre lhe pedem que contem histórias para criança. Sempre é um advérbio de tempo. Lhe é um pronome oblíquo. Pedir é o verbo. Então, sempre quando tiver um advérbio antes, a gente coloca a colocação pronominal desse modo. Mas atenção, gente. Quando há uma pausa marcada por uma vírgula na escrita, entre o advérbio e o pronome, recomenda-se a ênclise. Nesse contexto, para fins de colocação pronominal, é como se ocorresse o início de um novo enunciado. Por exemplo, ontem, vírgula, viu na igreja. Então, por causa dessa vírgula aqui, a gente vai mudar. A gente vai colocar no final, depois do verbo. Então, são regras que a nossa gramática orienta. A próclise também ocorre com pronomes relativos. Ok? Então, vamos lá. Os livros que, pronome relativo, lhes foram emprestados deverão ser devolvidos em 1 semana. Lhes, pronome oblíquo, foram é o verbo. Então, depois do pronome oblíquo, geralmente a gente coloca o pronome antes do verbo. Ok? Outro exemplo, dialogamos bastante com os alunos, os quais, ao pronome relativo, nos pareceram bastante preocupados com a violência dentro da escola. Então, o pronome veio antes do verbo, porque antes do pronome oblíquo havia um pronome relativo. Alguma dúvida, gente? Estou sendo muito rápido. Dá para entender tranquilo? O pronome oblíquo, do caso da próclise,
que vem antes do verbo, também ocorre depois do pronome indefinido. Por exemplo, alguém, pronome indefinido, me procurou. Alguém me procurou? Todos nos pediram que trouxéssemos carne para o churrasco. Então aqui eu tenho um pronome indefinido. Nos, um pronome oblíquo, átomo. Pediram é um verbo pedir. Então o que está em verde é pronome relativo. O que está em vermelho são pronomes oblíquos átonos. E o que está em azul, nessa sequência e nos outros slides, serão verbos. Então, esse primeiro caso é um pouco mais extenso, os outros casos são mais assertivos, mais rápidos de entender. A prócrise também ocorre com pronomes demonstrativos neutros antes deles. Isso me lembra as brincadeiras da infância. Então, pronome demonstrativo neutro. Isso, demonstrando. Isso me lembra. Aquilo nos provocou horror. Então, de novo, novamente, o que está em verde, pronome demonstrativos neutros. O que está em vermelho são pronomes oblíquos, átonos. E o que está em azul são os verbos. A prócrise também ocorre com conjunções e locuções subordinativas. Para quem ainda tem dificuldade com esse assunto, teremos aulas trabalhando com locuções, conjunções e assim por diante. Então vamos lá. O que é conjunções mesmo, gente? É aquilo que vai ligar um período ao outro, causando a subordinação. Os trabalhadores ficaram frustrados porque nos esperavam para a festa e não pudemos comparecer, porque nos esperavam. Ok? Então, porque é uma conjunção. Nos é um pronome oblíquo átono. Esperar, verbo esperar, esperavam. Ainda que o admire, outro caso aqui, ó. Ainda que eu admire muito como pessoa, não votarei nele para deputado estadual. Nem eu. Então a gente tem que analisar, ó, as situações. Pessoal, dúvida, perguntem. Então a norma gramatical ainda orienta nos enunciados exortativos, exclamativos e nas perguntas diretas, costuma-se optar pela prócrise. Nos enunciados que traduzem uma exortação, uma exclamação ou uma interrogação direta. Deus lhe guarde. Quanto me é doloroso ver-te nesse estado. Quem nos ajuda a plantar as mudas das plantas? Então, quando há essa exortação, esse chamamento, a gente prefere, pelas regras da gramática, colocar antes do verbo os pronomes oblíquos. Ok? Então, essas são questões mais intuitivas do que propriamente gramaticais. Então, a prócrise ainda funciona antes do verbo nos enunciados em que ocorrem tempos verbais compostos e locuções verbais. A tendência generalizada no português brasileiro é de colocar o pronome átomo depois do verbo auxiliar e antes do verbo principal. Então vamos lá. Esta barulheira está me incomodando muito.
Ok? Então o verbo principal incomodar. Me é o pronome oblíquo átomo. Está é um tempo verbal composto ou locução verbais. O professor de redação tem nos explicado. Então é um verbo auxiliar. Nos, pronome oblíquo átomo. Explicado, o verbo explicar. O professor de redação tem nos explicado pacientemente os temas propostos nos exames do Enem. Então isso aqui é um pouco mais complexo, né, gente? Um pouco mais... Tem que pensar, tem que estudar muito para a gente poder discernir. A prócrise também ocorre com palavras negativas ou de sentido negativo, como não, nunca, nada, etc. Ninguém me convidou. Dinheiro algum nos compra a liberdade. Então, esse algum tem um sentido de negativo, de nada, de negação. Dinheiro algum nos compra a liberdade. Nunca me acostumo com o frio que faz aqui. Então, nunca dá um sentido de não, de negação, de negativo, de nunca vai acontecer, de eu me acostumar com o frio daqui. Nada me faria mais feliz. Então, são casos que a nossa gramática pede o uso da prócrise. Também com conjunções subordinativas, como a gente vai ter aulas específicas sobre essas conjunções. Antes que você diga algo, eu já o compreendi. Mas vamos recapitular um pouquinho o que é conjunções subordinativas, né, gente? Porque, do que, embora, se, conforme, enquanto. Então são algumas conjunções que a gente vai ver aqui nessas frases. Ó. Embora não o perceba, estou sempre atento. Conforme lhe disseram, a situação está sob controle. Desde que ouvi, sabia que algo estava errado. Ainda que me custe acreditar, ele disse a verdade. Ok? Extensa, né, gente, essa matéria. Então, gente, a prócrise também ocorre em verbos no gerúndio. Estando ouvindo atentamente, não me interrompa. Me estando desculpando pelo atraso, peço que me compreenda. Nos estando preparando para a viagem, não se preocupe com nada. Eu sei que esses termos não são usados no nosso dia a dia, no português fora do padrão, mas na norma culta a orientação é essa. Dentro da escrita, a gente vai visar pelo uso correto da língua portuguesa, tá, gente? Me estando esforçando para entender, gostaria que me explicasse novamente. Frases difíceis, né? Que a gente não vê no dia a dia. Estão em desuso. Ok? Mas para prova e concurso, a gente não vai ter uso incorreto do idioma português. Então, de novo, a prócrise ocorre com verbos no imperativo afirmativo. Me deixe em paz, por favor. Me dê um abraço bem apertado. Me acompanhe nessa jornada incrível. Me siga até o fim do mundo. Se manda daqui. Nos abraça ao menos uma vez. Ou seja, a gente tem verbos no imperativo afirmativo. Ocorre a prócrise quando há palavras que atraem, ou seja, os atrativos são algumas palavras que chamam o uso da prócrise, tá, gente?
quando há palavras que atraem os pronomes para antes do verbo, como também, só, inclusive. Deve-se observar que é frequentemente na fala e nos textos escritos mais informais a ocorrência da própria no início do enunciado, ou seja, na forma coloquial, no texto informal, como em me parece que, nos avisaram que. Em situações de formalidade dentro da norma culta na escrita, porém, no início de enunciado, os pronomes oblíquos atos devem ser empregados sempre após o verbo, quando não houver a presença de um atrator, como também, só, inclusive, que possa justificar a ocorrência da prócrise, ok? O caso dos pronomes oblíquos átomos o, os, a, as é um pouco diferente. A gramática normativa recomenda que eles sejam usados quando a função sintática a ser exercida pelos pronomes for a de complemento verbal. Haverá aula só para esses assuntos, tá, pessoal? Em contextos informais de uso da língua, contudo, no lugar dos pronomes o, a, os, as, são empregados os pronomes do caso reto de terceira pessoa, que seja ele, ela. O pronome a, por exemplo, em uma frase como encontrei-a com a ajuda do satélite, provavelmente seria substituído em um contexto informal por um pronome do caso reto. Encontrei ela com a ajuda do satélite. Então, recapitulando, na forma culta, norma gramatical, encontrei-a com a ajuda do satélite. No uso informal, no contexto informal, encontrei ela com a ajuda do satélite. Em uma prova, essa opção não seria válida. Então a gente encerrou essa primeira parte da próclise. Exemplos de próclise. A colocação pronominal deverá ser feita antes do verbo. Não te quero ver aqui nunca mais. Nunca esquecerei. Embora o faça, saiba que é com muita dificuldade. Cumpriremos o acordo se nos for útil. Há professores que nos marcam para sempre. Esta é a escola onde me formei. Alguém me fará mudar de atitudes? Poucos nos emocionaram com seus relatos. Isso me deixou muito irritada. Aquilo nos mostrou toda a verdade. Quem me chamou? Quando nos perguntaram isso? Como nos enganaram esses pilantras? Deus te guarde. Em se tratando de desempenho, este produto é o indicado. Em se falando sobre o assunto, darei meu parecer. Aqui se come muito bem aos domingos. Talvez te espere no fim da fila. E a gente vai estudar a mesóclise. Então a gente sabe que a mesóclise ocorre no meio, né? Ó, meio, mesóclise. Quando o pronome aparece entre o radical e a desinência das formas verbais no futuro do presente e no futuro do pretérito, disse que ocorreu a mesóclise. Por exemplo, escrever-me-ei no concurso público. Também é um uso raro, no cotidiano a gente não vai ver isso. O pessoal vai dizer, vou me inscrever no concurso público, que é o uso coloquial. Mas dentro da norma seria muito mais bonito dizer desse modo. E a mesóclise ocorre em verbos no futuro do presente ou no futuro do pretérito, desde que estejam precedidos de palavras atrativas do pronome. Exemplo: dar-me-ás o livro amanhã? Observe, com for dos emos em ser para sempre o país do futuro,
mas não nos conformaremos em ser para sempre o país do futuro. Ajudar-nos-ia muito mais a oposição se fizesse críticas construtivas. Mas alguém me faria o favor de trazer o jornal de amanhã? Mesóclise. Sobre o uso da mesóclise, convém lembrar que essa forma de colocação pronominal está em franco desuso, como eu tinha dito antes, na língua, ficando restrita hoje em dia apenas em contextos formais, em um escrito, uma literatura. Nas raras ocorrências da mesóclise na linguagem coloquial, no uso corriqueiro do dia a dia, ela costuma ser utilizada para provocar efeito de humor ou de ironia, ou para criar uma imagem associada ao formalismo excessivo e ao pedantismo. Ok? Agora vamos estudar outro caso de colocação pronominal a ênclise, ou seja, quando o pronome oblíquo é colocado depois do verbo. Quando aparece após o verbo, disse que ocorreu a ênclise pronominal. Ela percebeu-me. Ela conquistou-me. Quando o verbo está, então ocorre a ênclise, né? De preferência, quando o verbo está no início da frase. Faça-me o favor de não chegar atrasado na reunião, para a reunião. A ênclise ocorre quando o verbo está no infinitivo afirmativo. Verifique se está tudo em ordem. Dê-me um museu e eu o encherei. A ênclise ocorre também em verbos no gerúndio. Nossos parentes do interior chegaram ontem, trazendo-nos muitas notícias da família. A ênclise ocorre quando o verbo está no infinitivo impessoal. É importante alertá-los para os riscos de dirigir embriagados. Há uma correção aqui, gente, ao vivo. Embriagados. Convém dar-lhes o aviso o quanto antes. Estas são regras gerais e há algumas exceções e situações especiais, mas segui-las pode ajudar muito no uso correto da colocação pronominal direta, correta na maioria dos casos. Então, pessoal, a gente chegou ao fim desse teórico sobre a colocação pronominal. A partir desse momento, a gente vai fazer alguns testes que são úteis para o concurso, para o vestibular e assim por diante. Espero que tenham gostado e até daqui a pouco. Vamos ouvir agora frases e orações com o uso correto da colocação pronominal. Exemplos de ênclise: colocação pronominal depois do verbo. Refere-se a uma nota musical. Viram-me na festa, mas não disseram nada. Sente-se imediatamente. Lembre-me para fazer o pedido ainda hoje. A jovem relutou muito, comportando-se como uma criança. Fiquei distraído, lembrando-me dos acontecimentos. Espero dizer-te a verdade em breve. Convém dar-lhe autorização ainda essa semana. Canal 1000 inscritas. Um modo fácil de aprender. Colocação pronominal nas locuções verbais. Quero ver-te hoje. Quero te ver hoje. Se houver alguma palavra atrativa que exija a próclise,
O pronome oblíquo poderá ficar antes da locução verbal ou depois da locução verbal. Não te quero ver hoje. Não quero ver-te hoje. Verbo principal no particípio. Caso não haja palavra atrativa que exija a próclise, o pronome oblíquo deverá ficar depois do verbo auxiliar, nunca depois do verbo principal no particípio. Tinham-me dito que você não sabia alemão. Eu tinha lhe falado sobre nossas viagens. Caso haja alguma palavra atrativa que exija a próclise, o pronome oblíquo deverá ficar antes da locução verbal. Já me tinham dito que você não fala alemão. Eu não lhe tinha falado sobre nossas viagens. Então, muito bem, alunos. Dadas as considerações finais, a gente vai realizar um teste sobre colocação pronominal através de exercícios de múltipla escolha, tá bom? E vocês vão estar opinando. Pessoal, curtam, compartilhem esse vídeo com quem precisa estar estudando essa parte da gramática. Ok. Questão 1. No texto, amanhã João encontrará seus amigos para comemorar seu aniversário. Qual das alternativas dos pronomes oblíquos seria mais adequado? Amanhã, João. Tempo para responderem. Tempo dado. Então, eu acredito que é a questão A. Amanhã, João se encontrará com os amigos. A mesóclise é utilizada com verbos no futuro do presente. Portanto, a resposta correta é A. Ok? Questão 2. Pedro, pode me ajudar com este trabalho? Pedro, você pode me ajudar com esse trabalho? Pedro, pode me ajudar? Não. Pedro, se pode? Pedro, nos pode? A alternativa correta, de novo, vai ser a A. A próprise é utilizada quando há palavras que atraem o pronome para antes do verbo. Neste caso, o pronome você atrai a próclise. Portanto, a resposta correta é A. Pedro, você pode ajudar com este trabalho? Fácil até agora, né, gente? Tranquilo. Questão 3. Ela pediu que fôssemos buscar pão na padaria. Qual dos pronomes oblíquos seria o mais correto, gente? Nessa questão 6. Ela lhe pediu que fôssemos. Não concorda, né, gente? Plural com singular. Ela o pediu? Ela nos pediu que fôssemos buscar pão na padaria? Ela me pediu que fôssemos, também não concorda. Então, tempo para vocês pensarem. A melhor alternativa seria a alternativa C, ok? Ela nos pediu que fôssemos buscar o pão na padaria. Novamente, né, a próclise é utilizada com verbos no imperativo afirmativo. Neste caso, o verbo está no imperativo afirmativo. Fôssemos buscar. Portanto, a resposta correta é a C. Ela nos pediu que fôssemos buscar o pão na padaria. Questão 8. Quando viu, já estava tarde demais. Quando te viu, já estava tarde demais. Quando nos viu, já estava tarde demais. Quando ouviu, já estava tarde demais. Parece que todas as alternativas encaixam, né, gente? Olha só. Quando se viu,
já estava tarde demais. Então, para essa questão aqui, 8, embora apareça aqui todas as questões, quase todas em encaixar, a questão correta, a alternativa correta seria a D. Por que que a D? A ênclise é utilizada quando o verbo está no início da frase. Neste caso, o verbo está no início, viu. Portanto, a resposta correta é a D. C. Quando se viu, já estava tarde demais. Ou seja, ele se viu, ok? A ênclise é utilizada quando o verbo está no início da frase. Neste caso, o verbo está no início, viu? Portanto, a resposta é a D. Quando se viu, já estava tarde demais. Certinho? Questão 10. Nunca te esquecerei deste dia. Nunca se esquecerei deste dia. Nunca o esquecerei deste dia. Nunca nos esquecerei deste dia. Tempo para vocês pensarem. Nunca te esquecerei, nunca. Hein, gente? Vamos ver a alternativa correta. A próclise é utilizada com palavras negativas. Neste caso, a palavra nunca é negativa. Portanto, a resposta correta é a B. Nunca se esquecerei deste dia. Estranho, né, gente? Mas é o que é. Próxima alternativa. A questão 12. Maria, me pode me passar o sal? Maria, lhe pode me passar o sal? Maria, o pode? Maria nos pode? Fácil, né, gente? A questão seria a questão A, alternativa A. A próclise é utilizada quando há palavras que atraem o pronome para antes do verbo. Neste caso, o pronome Maria atrai a próclise. Então, a resposta correta é a A. Maria, pode me passar o sal? Questão 14. Se permitem, gostaria de fazer uma observação. Se nos permitem, se lhes permitem, se me permitem, se o permitem. Então ficaria melhor nessa alternativa 14. A alternativa C. Se me permitem, gostaria de fazer uma observação. A próclise é utilizada com conjunções subordinativas. Neste caso, a conjunção subordinativa se atrai a próclise. A resposta correta é a C. Se me permitem, gostaria de fazer uma observação. Próxima questão, a de número 16. A colocação pronominal está correta em não queira-me mal, pois quero-lhe muito bem. Tá errado, né, gente? Não me queira mal, pois lhe quero muito bem. Me conte tudo o que se passou com você. Hein, gente? Mariquinha tinha casado-se no sábado. Mariquinha tinha se casado no sábado. Ficaria melhor. Faria-me um grande favor não me procurando mais. Estranho, né, gente? Me faria um grande favor não me procurando mais. Me faria um grande favor
me não procurando mais. Estranho, né? Não posso dizer-lhe que a amo, julgar-me-ia um tolo. Qual das alternativas é mais assertiva, pessoal? Tempo para pensar. Alternativa E. Não posso dizer-lhe que a amo, julgar-me-ia um tolo. Bacana essa questão, né, gente? Assinale a alternativa incorreta na questão 18. Tratando-se de você, ele concordará. O deixei na biblioteca. Ele pediu permissão para falar-lhe. Vou levar-te ao museu. Cumprimentou a todos, retirando-se em seguida. Qual das alternativas ocorre um erro no uso da colocação pronominal, gente? Tempo para vocês pensarem. Questão B, né, gente? Porque existe um uso coloquial, um uso corriqueiro da frase. O correto é deixei-o na biblioteca. Alternativa, deixa eu ver onde é que eu tô, gente. Tô na 19, agora 20. Assinale a opção em que a próclise do pronome oblíquo é facultativa, segundo a norma culta. Então, a questão 20. Ninguém o convenceu a falar. Então, se eu trocar o ninguém convenceu o a falar, não tem sentido. Ninguém me levará até a sala de vídeo? Quem me levará até a sala de vídeo? Quem levará-me até a sala de vídeo? Eu estou na questão 20. Estranho. É comum este amigo nos socorrer nas dificuldades. É comum este amigo socorrer-nos nas dificuldades. Deus o abençoe. Deus abençoe-o. Se empenhou na leitura, será recompensado. Se empenhou-se. Totalmente errado, né, gente? Então, na questão 3, a opção mais assertiva dentro da norma culta é a questão C. É comum este amigo nos socorrer nas dificuldades, ou é comum este amigo socorrer-nos nas dificuldades. Tanto faz. Pronome mal colocado na questão 22. Lá disseram-me que entrasse logo. Aqui me disseram que saísse. Posso ir se me convidarem. Irei se quiserem-me. Estou pronto. Chamem-me. Qual dos pronomes está muito mal colocado? Gente? Tempo para vocês pensarem. Irei se quiserem-me. É o pronome que está mal colocado. Questão 24. A colocação errada do pronome átono. Ao ver-nos, cumprimentou-nos. Correto. Se não me falha a memória. Correto, está na questão 24. Se a memória não me falha, chegou-se a mim. Chegou-se a mim me cumprimentando cordialmente. Me. Deixa eu ver, essa questão é a 24. Sim.
O livro está com você. Entregue-me. O livro está com você. Entregue-me. Está correto. Então, a que mais está estranha neste inteirinho, nesse exercício 24, é a questão de chegou-se a mim, me cumprimentando cordialmente. O correto seria chegou-se a mim, cumprimentando-me cordialmente. Deixa eu ver, a questão agora é a 26. É inaceitável, em relação à norma culta, pode-se considerar a Semana da Arte Moderna. Poderia-se considerar a Semana da Arte Moderna. Pode-se considerar a Semana da Arte Moderna. Pode considerar-se a Semana da Arte Moderna. Poderia considerar-se a Semana da Arte Moderna. Qual das questões existe uma inadequação à norma culta? Questão B, né, gente? O correto seria poder-se-ia considerar a Semana da Arte Moderna. Poderia-se, está errado. Questão 28. Observe os períodos abaixo, assinalar a única alternativa errada quanto ao emprego do pronome oblíquo. Questão 28. Em se tratando de um caso urgente, nada o retinha em casa. Vendo-a entrar, Marcos partiu. Direi-lhe tudo o que quiser. Quando me visitas, há pessoas que nos querem bem. Difícil, né, gente? Qual das alternativas contém um erro? Observe os períodos abaixo e assinale a única alternativa errada quanto ao emprego do pronome oblíquo. Vamos ver qual que está errada. D. Quando me visitas. Quando visitas-me seria o mais adequado. Tudo bem até aí, gente? Tranquilo? Curtam o canal, compartilhem. Acima vai haver um card para que vocês sejam transferidos para nossa página com muitas aulas e testes em língua portuguesa para concurso e vestibular e Enem e assim por diante. Questão 30. Assinale a alternativa em que a colocação do pronominal não corresponde ao que preceitua a gramática. Então, estou na questão 30. Há muitas estrelas que nos atraem a atenção. Há muitas estrelas que nos chamam a atenção. Seria mais adequado, né, pessoal? Esse teste aqui. Mas, tudo bem, vamos lá. Jamais dar-te-ia tantas explicações se não fosse pessoa de tanto merecimento. Meio confuso. A este compete, em se tratando do corpo da pátria, revigorá-lo com o sangue do trabalho. Oh, bonito, poético. Não o realizaria, entretanto, se a árvore não se mantivesse verde sobre a neve. Não o realizaria, entretanto, se a árvore não se mantivesse verde sobre a neve. Difícil, hein, gente? Qual das alternativas contém um erro? Está fora das regras da gramática, na questão 30. Questão B. Jamais dar-te-ia tantas explicações se não fosse pessoa de tanto merecimento. Existem erros outros também nessa construção, né, gente?
Questão 32. Assinale a opção em que há a colocação correta no pronome em relação à norma culta. Não somente vi-me ameaçado da pobreza. Errado, né, gente? Não somente me vi ameaçado da pobreza. Tudo isso abateu-me. Errado, né, gente? Tudo isso me abateu. Como enchi-me. Desculpa, gente. Como achei-me o causador. Tá errado, né, gente? Como me achei o acusador. Deve ser isso, gente. Eu peguei essa alternativa em provas e geralmente alguns erros acontecem na impressão. É estranho. Não surgisse uma situação que aterrou-me. Não surgisse uma situação que aterrou-me. É bom ler em voz alta que a gente consegue, através da má construção sonora, também identificar alguns erros, tá, gente? Uma palavra do que então me dissesse. Então, nessa questão, a alternativa é uma palavra do que não me dissesse. Tá errado, né, gente? A questão E. Ok? A gente está quase acabando. Questão 34, aliás. Assinale a opção em que a próclise atende às recomendações da norma culta. Continua nos enriquecendo. Errado, né? Essa construção. Continua enriquecendo-nos seria mais correto. Está se tornando. Está tornando-se é a mais adequada. Parecem se reduzir. Parecem reduzir-se é a mais adequada. Devendo se enriquecer. Totalmente errado, né, gente? Devendo enriquecer-se. Oportunidades que se oferecem. Tá correto, né, gente? Essa questão E. Ok? Acho que é a última. Assinale a opção em que a próclise do pronome oblíquo é optativa. Então, essa questão é de número 36. Optativa. É mais difícil de achar o erro, né, gente? Olha só. A partir do momento em que se tornou capital da colônia. A partir do momento em que tornou-se capital da colônia. Ó, tá vendo aí que é difícil? Parece que está correto, não sei. Uma enorme parcela da população ativa não se integrava na disciplina do mercado. Uma enorme parcela da população ativa não integrava-se na disciplina do mercado. E os poucos se envolviam, e aos poucos que se envolviam. E as eleições se faziam à base do porrete e da navalha. Olha só que loucura. E as eleições faziam-se. Até eu tô curioso. É fácil concluir que se tratava de uma cidade. É a primeira vez que eu tô lendo essa questão, gente. É fácil concluir que tratava-se de uma cidade. Assinale a opção em que a próclise do pronome oblíquo. Próclise vem antes do verbo, né, gente? É optativa. Questão D. E as eleições se faziam à base do porrete e da navalha. Assinale a alternativa em que ocorre erro da colocação pronominal.
Questão. Essa é a última, gente. Essa aqui é a última questão. Vamos lá. Preocupei-me demais com suas loucuras. O correto seria me preocupei demais com as suas loucuras. Contar-te-ia toda a verdade. Tá correto? Tá correto sim, gente. Ó, a primeira frase é facultativa. Hoje se arrepende do que fez. Correto. Não te contaria toda a verdade. Correto. Hoje se arrepende do que fez. Qual das alternativas existe um erro? Hoje se arrepende do que fez. Hoje arrepende-se do que fez. Seria a opção correta. Essa questão é um pouquinho confusa, né? Mas é praticando, lendo bastante, fazendo exercícios para concurso vestibular, a gente consegue dominar a língua portuguesa, que não é coisa simples, né, gente? Então, eu sou o Júlio César da Silva Belfort, ministro aulas de português em escola pública. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, nos comentários abaixo. Clique no card acima para próximas aulas. Muito obrigado